Já? Vamos para cima. Boa noite, pessoal. Tudo na paz? Como é que vocês estão? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Feliz de estar com vocês aqui para uma aula de planejamento financeiro. Que coisa maravilhosa. Nesses dias aí um desafio enorme para várias famílias, para as nossas casas, para os nossos lares. Que oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês. Espero que a gente troque conhecimento por essa aula e que a gente possa sair daqui cada vez mais enriquecidos com o material, tá bom? Convido você a, antes de tudo, orarmos, para mim orar por sua vida, por sua família, por esse momento. Então, que oremos. Senhor Deus e Pai, soberano és tu, Senhor, que o Senhor venha aqui nos conduzir nesse momento. Grato pela vida de cada um que aqui está na live, as pessoas que já entraram, as pessoas que ainda vão entrar, as pessoas que vão assistir posteriormente, Pai, que o Senhor esteja com elas também. Que o Senhor me use grandemente para falar desse desafiador assunto que é finanças nos dias atuais. Que o Senhor nos conduza, que da minha boca saia palavras para edificar os lares e as famílias tão assoladas por essa questão financeira. Pai, que o Senhor nos guie, nos guarde nessa noite, que o Senhor abra o entendimento e o coração de cada um que aqui está assistindo essa live. Eu não sei se vai assistir agora à noite, se é pela manhã, pela tarde, mas que o Senhor esteja com eles, abrindo o entendimento intelectual e o coração para que eles possam reter essas informações que aqui vamos falar, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. Te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai, por tudo. Então, eu quero confirmar com vocês estão me ouvindo legal, como é que está aí para vocês. Coloca um sim aí se estão ouvindo bem, se está tudo tranquilo. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que está o nosso chat aqui. Coloque aí se estão me ouvindo bem, bote um sim. E para a gente poder começar, por favor. Me digam, me sinalizem aí, por favor. Estou olhando para o lado aqui que eu estou com o computador aqui ligado. Me avisem aí, por favor, como é que está. Posso continuar aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Yolanda já colocou que sim, alto e claro. Então, vamos continuar aqui. O nosso tema hoje é planejamento financeiro, do entendimento à mudança real. Então, eu tenho uma pegada que eu preciso que você, para começar a fazer alguma coisa, você tem que entender primeiro para haver transformação real. Se não tiver esse entendimento, realmente fica complicado a conexão, vamos dizer assim, a sequência do andar das coisas. Então, quando falamos de planejamento financeiro, muitas pessoas acreditam que simplesmente se ela ganhar mais, os problemas vão se resolver. É muito comum a gente ouvir frases como: se eu ganhasse mais, minha vida seria resolvida, ou a minha vida financeira seria resolvida. Você acredita realmente nisso? Muitas pessoas, eu creio, com certeza aí que está participando aqui ou vai estar ouvindo vai participar dessa live, ouvindo, assistindo daqui a algum tempo, ele vai dizer: não, sim, para mim, se eu ganhasse mais, resolveria todos os meus problemas. Então eu quero te contar uma historinha aqui para ver se eu te convenço de forma diferente. Ao longo da vida, a gente passa por fases. Quando adolescentes, jovens, adultos, pais e mães de famílias, constituímos uma família. E eu quero voltar um pouquinho no passado, quando você era adolescente. Quando você pegava aquele primeiro realzinho, aquele primeira moedinha ou aquele primeiro salário, e eu já quero pular essa etapa um pouquinho e trazer por dia de hoje como se fosse o nosso primeiro salário hoje como jovem aprendiz ou menor aprendiz, não é assim? E nós temos um valor para isso, né? Qual seria esse valor? Hoje é um salário, metade de um salário, meio salário mínimo, você concorda? Então, o nosso primeiro contato com o dinheiro é quando os nossos pais, avós, eles nos colocam uma mesada ou alguma coisa. Mas eu quero, para ficar ilustrativo para você, de uma forma bem didática, que a gente parta do ponto de início, ponto de partida, quando você recebe como menor aprendiz meio salário. A pergunta é, quando você recebe o seu salário por 1 ou 2 ou 3 meses, o que você faz com ele?
Ou o que o seu filho, o seu jovem, o adolescente que está na sua casa faz com ele? Normalmente é programado o seguinte, não, usa para ti esse dinheiro, compra o que você precisar, ou alguma coisa da escola. Não é assim que a gente pratica? Então, o que acontece? Quando isso acontece, a gente está estimulando algo que era a melhor fase para a gente estar direcionando ele num caminho. A gente não faz isso. Não é culpa, não vou colocar a culpa que é dos pais, dos avós, não é essa a ideia. A ideia é dizer o seguinte, lembra da nossa parte inicial. Será que se eu ganhasse mais resolveria o meu problema? Essa é a temática, não esqueça dela. Então, quando a gente evolui e passa a ganhar o nosso primeiro dinheiro, nosso primeiro salário, que é como menor aprendiz, a pergunta é, sobra algum dinheiro? Parece que não, né? Pelo menos eu não vejo sobrar. Depois a gente evolui de menor aprendiz para uma pessoa ganhando um salário. Ou seja, a pessoa sai e vai do menor aprendiz, ele é efetivado, cumpriu a sua etapa, o seu período, ele é efetivado e passa a ganhar um salário mínimo. O que aconteceu nesse momento, pessoal? Dobrou o salário, ele ganhou mais. A pergunta é, sobra? Será que sobra? Não, né? Então, o que acontece? Aí a gente vê assim, mas agora eu vou investir em mim. Perfeito, vou investir na minha carreira, eu vou investir num negócio, eu vou ser empreendedor, mas eu quero seguir essa linha de raciocínio para que você entenda. Ali, a partir desse momento, quando ele pega o salário dele, ele vai pagar uma faculdade. Eu vou precisar melhorar, para me melhorar meu salário, ter um cargo melhor, e assim sucessivamente. Aí ele faz os investimentos dele na faculdade. Começa a pagar a faculdade, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vários cursos e tal. E ele forma, muitas das vezes forma em medicina, direito, engenharia, odonto e assim sucessivamente. Pasmem, ele sai de um salário mínimo para 5, 10 vezes mais do que ele ganhava. E a pergunta é, será que sobra? Não, nesse momento ele constituiu família, nesse momento ele passa a comprar um apartamento financiado, um carro financiado, aí já vem os filhos, a escola de filhos e blá, 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 blá. E assim a gente vai a vida toda fazendo mestrado, pós-mestrado, pós-graduação, doutorado e sempre buscando mais e mais e mais e mais. E essa conta nunca fecha e nunca sobra. Você percebeu isso? Então essa historinha é da minha vida, é da vida de muitas pessoas. Por quê? Por que isso acontece? Você sabe me explicar? Fez sentido para você isso? Então me diga aí, por que isso acontece? Por que nunca sobra? Porque você tem que fazer a coisa sobrar. Nunca vai sobrar realmente, você tem que ter a intencionalidade de fazer uma reserva para que sobre. Embora a renda realmente influencie no padrão de vida, na qualidade de vida que você vai ter daí para frente, eu concordo, aí eu não discordo, você ganhava um salário e passa a ganhar 5 ou 6, a qualidade de vida melhora muito. Ela não é o único fator determinante, é isso que eu quero deixar bem claro. Então, o valor que você ganha hoje não é um fator determinante. Ele simplesmente vai ditar uma melhor qualidade de vida ou não, mas dizer que sobra porque você ganha mais, isso aí é ilusório. Os números nos mostram outra realidade. Muitas pessoas que aumentam a sua renda, mas continuam sem paz. Ou seja, sem paz financeira, sem paz na sua casa, no seu lar, porque mantém hábitos que vêm do passado. Os mesmos hábitos, os mesmos erros e a mesma desorganização. Então, o que acontece? Nesse momento, você passa a entender que não é só ganhar mais. O ganhar mais não faz diferença alguma. E aí a gente vai, no decorrer dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, deixar isso cada vez mais claro. Então eu já quero começar aqui, do meu lado direito, que você está vendo, as Sagradas Escrituras, a gente já fala dela, mas eu quero trazer um trechinho para vocês dela, tá? Em Eclesiastes 5:10, diz que quem ama o dinheiro jamais se farta dele. De novo, quem ama o dinheiro jamais se farta dele. Quem ama as riquezas nunca se satisfaz com seus rendimentos. Ou seja, se você ama as riquezas, os patrimônios, os bens,
você nunca vai estar satisfeito com o que você ganha, com seus rendimentos. Entendam isso. Então, aqui vai ser um manual para a gente seguir. Vou já falar dele, mas eu quero ir além, eu quero ainda ir adiante com você. Em março de 2026, saiu uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Isso, quem trouxe essa pesquisa foi a Confederação Nacional do Comércio, que revelou nessa pesquisa que 80,4% das famílias, pasmem, 80,4% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida. Isso significa, pessoal, que a cada 10 famílias, 8 estão endividadas. É muito alto. Vocês não escutaram errado, não. De a cada 10 famílias, 8 famílias estão endividadas. 8 lares estão sofrendo por conta de dívidas. Convivem com parcelas, cartão de crédito, financiamentos ou empréstimos. Estão assolados, estão sendo escravizadas por conta de dívidas, de hábitos. Mas eu vou adiante. Esse dado mostra algo muito importante. O problema financeiro não é uma coisa individual. Você está dizendo, uau, então não sou eu o problema. Pessoal, o problema é coletivo. Enquanto uma dificuldade atinge milhões de pessoas, que a gente viu a cada 10, 8 famílias estão endividadas, são milhões de pessoas, existe uma causa estrutural por trás disso, por trás de tudo isso. É a falta da educação financeira. Mas não é uma educação financeira qualquer, é uma educação financeira na prática, pessoal. Porque educação financeira você escuta. Você abre aí a internet hoje no YouTube, que nem eu estou fazendo aqui, Instagram, sempre tem um coach, sempre tem um professor de finanças, um mestre, uma pessoa que está querendo trazer essa educação financeira para você de modo teórico, de modo como vídeo, como eu estou fazendo para vocês aqui. Mas a gente nunca teve isso na prática. Vocês já pararam para pensar? Já perceberam isso? Que a gente aprende nas escolas matérias como matemática, geografia, história e assim sucessivamente, várias outras matérias, biologia, química, né? Mas nunca aprendemos a montar um orçamento, controlar nossos gastos, como usar os cartões de crédito corretamente, formas de reserva, formas de fazer investimento, pensar a longo prazo. Isso não foi ensinado para nós. Então, temos muita dificuldade em relação a isso. Então, é nesse formato que eu estou buscando, de uma forma prática, de uma forma mais didática, fazer com que vocês consigam fazer isso, mesmo que a partir de agora. Muitas pessoas podem dizer assim, mas agora já está tarde, agora eu já estou endividado. Sempre eu digo nos meus stories, eu digo onde eu estou falando, pessoal, ainda dá tempo. Sempre vai dar tempo. Só basta você dar o primeiro passo, colocar a primeira semente, querer, ter a vontade, a motivação de acontecer. Você vai conseguir. Então eu tenho uma pergunta agora para você. Se tanta gente está endividada, será que o problema é apenas a falta do dinheiro? Ou é a falta de direção? Me respondam aí. Será que vocês não estão presos em vários caminhos como um labirinto e não conseguem sair porque não sabem qual caminho seguir? Qual é o caminho correto a seguir? Me digam aí. Respondam, por favor. E eu quero mostrar para vocês, eu quero apresentar aonde está esse verdadeiro caminho, porque você escuta no YouTube, você escuta no Instagram, você escuta no TikTok, várias pessoas falando, é muito fácil ganhar 1 milhão, só trouxa não ganha 1 milhão, você está perdendo tempo e a gente fica maluco, realmente só eu que sou trouxa que ainda não fiz 1 milhão, que loucura é essa? Pessoal, não é assim, entendam, vocês estão sendo guiados como marionetes, porque não tem essa percepção, qual é o caminho eu devo seguir. Então eu quero apresentar para vocês que todo o nosso material vai estar aqui, estruturado aqui dentro. Aqui é a nossa regra de fé e prática. Fé e prática. Aqui é o nosso caminho único e verdadeiro. Eu só conheço esse caminho que dá certo, porque para mim deu muito certo. Então eu quero
mostrar para vocês que aqui dentro e no decorrer dessa nossa aula aqui, a gente vai estar falando muito disso. Muito desses livros, muito do conhecimento que aqui tem e ao longo de todas as nossas aulas que aqui a gente vai estar ministrando a vocês. Então eu já quero trazer o primeiro. Em Oséias 4:6 diz o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo sofre por conta de não conhecer, por falta de conhecimento. Muitas dificuldades poderiam ser evitadas com conhecimento. A falta de direção é uma das maiores causadoras de sofrimento financeiro. É absurdo isso, entendeu? Então, pessoal, essa falta de direção que está causando esse assolamento, esse desenfrear de dívidas, de consumismo. Mas, a partir de agora, você vai ter um canal que pode confiar e dizer assim, ó, se isso aqui tem mais de 2000 anos, me mostrar que está errado, se alguém conseguir provar que aqui dentro está errado, aí eu fico realmente calado. Mas a gente vai estar pautado nessas escrituras. E eu já quero entrar no primeiro bloco com você. Primeiro de tudo, eu quero perguntar de você, tá tranquilo? Vocês estão conseguindo me compreender? Estão entendendo? Tá tudo na paz aí? Me digam aí, por favor. Porque aqui hoje nós temos vários adolescentes acompanhando a live, temos pessoas já jovens, adultos, pais e mães de famílias que têm adolescentes em casas. E pasmem, o meu público aqui do nosso canal, grande parte deles são adolescentes. E eu louvo pela vida de cada um deles e vou dar o meu melhor para que eles não sofram as mesmas coisas que a gente sofreu por não ter esse conhecimento financeiro. Então, por aqui a gente vai estar sempre observando e olhando nossos adolescentes para que a gente possa realmente ajudá-los a ter uma vida financeira mais equilibrada. Então, vamos ao primeiro bloco. Dinheiro, pessoal, é comportamento. Dinheiro não tem nada a ver, porque, olhem comigo, prestem atenção numa situação. Se você ganhar R$1.000 e gastar mais do que R$1.000, você não sabe que vai estar devendo? E o porquê você faz? Eu não consigo entender. Se você sabe a matemática, que se você gastar mais de 1.000, você vai estar endividado, ou seja, vai estar devendo, por que a gente gasta? Tem algo por trás disso, comportamental, que a gente vai falar daqui para frente. Então sigam aí o raciocínio. A maioria das pessoas imagina que decisões financeiras são racionais. Racionais. Mas na prática, grande parte delas é emocional. Você sabia disso? Em Provérbios 4:23, de novo para cá para as Escrituras, diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Coração, pessoal, na Bíblia não é o músculo, não. É o pensamento, é a tua mente. Se tu tiver de guardar qualquer coisa, guarda o teu pensamento, porque se a pessoa entrar dentro da tua mente, ela faz o que quiser com você. Ela lhe vende coisa que você não precisa, ela leva você para situações terríveis, ela destrói financeiramente a sua família, ela faz você consumir, ela faz você praticar coisas que você mesmo duvida. Então, muitos gastos acontecem por impulso, pessoal. Ansiedade ou carência emocional. Vocês sabiam disso? Se eu tiver algum cartão aqui, o cartão por si só ele não se compra, não. Ele não sai daqui para comprar alguma coisa lá, não. Você sabia disso? Eu que tenho que pegar ele com a minha emoção e comprar. Então, muitas das minhas compras é emocional, é comportamental. Vamos seguindo aqui, eu vou trazer alguns exemplos. Pessoa teve um dia ruim, o dia terrível, aquele dia que passa, vai atropelando tudo. Você já teve esse dia? Aquele dia que você, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E aí, o que você diz? Eu vou comprar isso aqui porque eu mereço. Você já escutou essa expressão? Eu mereço? Digam aí para mim. Aquele dia que você chega cansado, terrível, dia que você foi muito exigido, muito cobrado,
e você diz, eu trabalhei tanto, eu mereço. E você vai lá e compra. Tem outros exemplos aqui. Você discutiu, brigou em casa com algum irmão, alguma pessoa, pai, mãe, marido, mulher e tal. E você se alivia pedindo uma comida, um delivery. Já aconteceu com você? Isso tudo é compra por emoção, por impulso. Você está triste e você vai ao shopping comprar alguma coisa para camuflar essa tristeza? Você recebe um telefone de amigos e você quer impressionar esses amigos, ser aceito a esse grupo, compra algo que você não poderia comprar. Talvez uma moto, um carro, uma roupa legal, um óculos, sei lá, um perfume. Só para impressionar, para ser aceito no grupo? Já aconteceu com você? Você recebe o salário e tem a necessidade de gastar ele imediatamente quando ganha. O dinheiro nem sequer está ali, é uma vontade incontrolável de gastá-lo. Acontece com você? E muitos aí estão até dizendo assim, nem chega, quando já chega, já gasto tudo, professor. Acontece, né? Então perceba, pessoal, o problema não é o produto. O problema é usar o dinheiro como anestesia emocional. Se a pessoa não controla as emoções, dificilmente ela controlará suas finanças. De novo, se a pessoa não controlar as suas emoções, dificilmente ela vai controlar a sua vida financeira. Ela não vai conseguir. Por quê? Porque tudo que acontecer de emocional, de comportamental com essa pessoa, ela vai usar sempre o dinheiro, o cartão ou alguma coisa como válvula de escape. E aí ela acaba cavando mais, o problema se alonga, aprofunda um pouco mais. Então, na prática, pessoal, uma aplicação prática, antes de comprar qualquer coisa, pergunte, faça uma pergunta a você mesmo. Eu preciso disso? Eu quero isso? Ou eu estou tentando aliviar alguma emoção? Quando você for comprar algo, faça essas 3 perguntas. E a última pergunta eu vou repetir para você perceber. Estou comprando algo para aliviar alguma emoção? Se a resposta for sim para essa terceira pergunta, espere pelo menos 24 horas antes de comprar. Porque possivelmente, amanhã, depois das 24 horas, as suas emoções vão falar diferente. Porque senão, o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Você vai comprar, vai chegar em casa, no dia seguinte, eu nem sei por que eu comprei isso. Hoje não faz sentido nenhum, daqui a uma semana, ou eu usei daqui para impressionar alguma pessoa, impressionou 2 ou 3 minutos e daí a conta fica para ser paga no cartão de várias parcelas. Cuidado! E eu quero trazer alguns exemplos para vocês. Uma pessoa que compra R$80 em algo por impulso, toda semana, só R$80, pode ser uma pizza, pode ser um iFood qualquer, delivery qualquer, pode ser um sanduíche, pode ser comida, roupa, pode ser qualquer uma situação dessas. Somente R$80 por semana, que praticamente não é tanta coisa assim. A gente vai ter, durante um mês, R$320 e por um ano, quase R$4.000. É muito. Pequenas emoções, pessoal, podem custar muito caro para você. Pequenas emoções podem custar muito caro. Então, agora, a gente vai entrar no outro bloco sobre a falta de controle financeiro e o consumo futuro. Pode avançar. Falta de controle financeiro consome o nosso futuro. Entendam isso. Em Provérbios 21:5 diz o seguinte: os planos do diligente conduzem à fartura. Os planos, pessoal, não é o plano.
Muitas das pessoas não têm nenhum plano sequer. E eu vou perguntar a você diretamente, você tem plano para daqui no final do ano na sua questão financeira? Você tem daqui a um mês? Você tem daqui essa semana? Como vai ser a sua questão financeira daqui a semana? Pessoas não têm, num curto prazo, que é prazo de um ano, ele não tem esse controle. Ele está falando os planos. Você não tem um plano para uma semana, para um mês, nem para um ano, nem para um semestre, nem para 5 anos. Se você não tem nenhum plano, como que você vai chegar em algum lugar? Como você vai perceber que está evoluindo? Como você vai medir se você está avançando ou não? Então, ele diz assim, os planos, então tem mais de um plano. Eu tenho que ter um plano para me ganhar dinheiro, um plano para me gastar dinheiro, um plano para moradia, um plano para pagar minhas contas. Eu tenho que ter vários planos dentro de um plano. Eu tenho que planejar as coisas. Eu não posso fazer as coisas de qualquer forma, abrupto. Não pode, pessoal. Por isso que, às vezes, a gente não chega a lugar nenhum e quando chega, que é perguntado, como foi o seu ano? Foi bom, foi legal. Saúde, né? Com saúde a gente tá bem, né? Por quê? Você não teve nenhum plano, nenhum planejamento. Então, os planos do diligente, do organizado, do sábio, levam à fartura, mas a pressa leva à pobreza. Ou seja, aquelas pessoas que querem ganhar rápido, a tendência dela é ser pobre, é levar à pobreza. Porque ela vai fazer cada negócio péssimo. Ela vai sempre estar envolvida em situações que, é complicado. E a gente vê isso no nosso dia a dia, é triste. A gente está vendo isso acontecer a cada momento. Então, pessoal, quem não planeja vive apagando incêndio. Vive fazendo um arranjo técnico aqui, se vira dali, pula daqui, vai daqui. Por quê? Porque quem não planeja, pessoal, vive apagando incêndio. Planejamento não é uma opção, é uma proteção para o seu futuro, para a sua família. Você precisa fazer um planejamento. Mesmo que esse planejamento seja o mais simples possível. Seja dizer simplesmente assim, essa semana eu não vou comprar nenhum delivery. Eu fiz um planejamento e vou cumprir esse planejamento. Mesmo que esse planejamento seja um planejamento simples, dizer assim, eu vou conseguir uma segunda renda, porque só uma não está legal, eu vou conseguir, você vai batalhar para conseguir essa segunda renda. Mesmo que o teu planejamento seja algo simples. Outro dado muito importante, outras pesquisas, nos mostra que 29,7% da renda mensal das famílias já estão comprometidas. Comprometidas com o quê, pessoal? Com dívidas. Quase 30% de tudo que a família ganha já está comprometido com dívidas. Ou seja, se a renda familiar é 10 mil reais, 3 mil reais já não se pode contar, só pode contar com 7, porque 3 mil reais ele nem viu, já foi descontado, porque as dívidas já estão corroendo isso. Você está nessa situação? Não fale não, fique tranquilo, ninguém vai expor ninguém aqui não, tá bom? Ou seja, quase 1/3, pessoal, do dinheiro que entra já sai automaticamente. Já pensou um negócio desse? Nem entra o dinheiro, já sai. Você nem pode mais contar com ele. Isso significa que muitas pessoas começam o mês atrasado. Antes mesmo de comprar comida, o dinheiro já saiu fora. Abastecer o carro, fazer investimento, a sua parte da renda já foi toda embora. Por quê? Porque não tivemos o planejamento. Eu quero trazer 2 conceitos para ficar mais claro isso para você. O que é renda? Renda é todo o dinheiro que entra. Pode ser do teu salário, pode ser de comissão, hora extra, aluguel e vários outros ganhos que você possam ter. Isso é tua renda. Existe uma coisa que é a margem que você tem. Ou seja, você tem a renda, tem todas as suas despesas fixas e despesas variáveis, e o que sobra é a margem que você pode
está trabalhando ou investindo ou alocando alguma situação que você assim determinar relevante. Ou seja, é o que sobra. Então, essa sobra podemos dizer que é a margem que a gente pode trabalhar. Muita gente confunde renda alta com vida confortável. Eu acho que você já se deparou com alguém fazendo isso. A pessoa ganha, às vezes, muito bem, 20, 30, 40, 50 mil reais. Isso não quer dizer nada. Porque não importa quanto ela ganha, e sim quanto sobra. Se ela pode ganhar 50 mil reais, se ela estiver devendo 51, ela está menos um negativo. Então, muitas pessoas que são mais humildes, pessoas que controlam melhor o seu orçamento, muitas das vezes sobra dinheiro mais do que uma pessoa que ganha muito. Então, a questão de ter mais dinheiro, eu venho falando aqui desde o início da nossa live, não quer dizer que a gente tem mais ou menos dinheiro, não. A gente pode até ganhar mais, dar uma qualidade de vida melhor. Eu concordo, volto a afirmar isso. Mas isso não quer dizer nada a longo prazo, porque de uma hora para outra pode tudo acontecer. Essa pessoa perder o trabalho dela, perder essa renda ou uma das rendas e as coisas começam, só basta um deslize, um chacoalhar que as coisas começam a ruir tudo. Então isso não é legal. Então, muitos mesmo, não fazem essa conta. Vão levando e deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas a consequência vai vir. Tenha certeza disso. Então, antes de entrar no terceiro bloco aqui, que são dívidas, não começam no boleto, eu quero dar uma verificada aqui como é que está a galera aqui no chat, como é que tá as perguntas, se tem alguma pergunta aí para a gente responder até agora. Me digam aí como é que tá. Estou com a minha equipe aqui, com o pessoal todos aqui. Quero agradecer de novo você que está participando dessa live, a nossa primeira live, muito importante a sua presença aqui. Agradecer a nossa equipe que está por trás fazendo isso acontecer. Agradecer tudo ao nosso Deus Todo-Poderoso que está nos guiando e trazendo o seu manual aqui para ser alicerce base, o caminho que a gente precisa seguir. E aí, como é que estamos aqui? Aula top, irmão, está tudo top, verdade, esta aula estou amando, vai dar certo, amado Jordan, que aula top, financeira. Feliz, pessoal, que vocês estão gostando, feliz que vocês estão entendendo o que está sendo colocado aqui. Eu não vou trazer para vocês teoria de prosperidade, dizer que você vai ganhar 1 milhão e é muito fácil, que você não precisa se preocupar com isso, que você precisa só fazer ABC aqui, pega essa fórmula mágica e está tudo certo. Não. Porque não funciona assim, não é assim que está escrito aqui. Então, jamais eu vou falar isso, entendeu? Então, vamos ao nosso terceiro bloco. Não sei quanto tempo a gente tem aí, mas eu acho que a gente ainda tem um tempinho aí. Vamos lá. Então, dívida não começa no boleto, pessoal. Começa no hábito. Então, a gente falou do comportamento, agora estamos falando dos hábitos. Como são seus hábitos? São saudáveis? Provérbios, nosso manual de novo, 22:7, diz: quem toma emprestado é escravo, é servo de quem empresta. Você já ouviu falar isso? Está na Bíblia. Ou seja, se você toma emprestado, costuma estar emprestando as coisas, costuma estar emprestando dinheiro, você vira escravo de quem você emprestou esse dinheiro. Você parou para pensar isso? Será que isso é verdade? E eu quero trazer uma situação aqui dentro desse mesmo... Antes de continuar aqui, eu quero trazer uma situação para vocês. O que leva você a trabalhar, deixar sua família e trabalhar 2, 3 turnos para pagar contas, se você não vira escravo do seu consumismo e do que você está fazendo com o seu dinheiro? O que leva você a passar horas em cima de uma moto, fazendo aplicativo, arriscando a sua vida, para fazer sempre um dinheiro a mais, porque tem que pagar o que você está consumindo? Se não é escravidão, o que é? Então, cada vez mais a gente está se atolando em dívidas, e não sou eu que estou dizendo, são as estatísticas, e eu vou trazer mais estatística para vocês aqui para frente. Está nos mostrando a cada momento isso.
E vamos seguir aqui. O negócio tá pegando, né? A dívida tira a tua liberdade. Toda vez que você fizer uma dívida, pense no que eu estou falando a você. Você está perdendo a sua liberdade. Você já não pode ir para qualquer lugar que você queira, porque você tem que trabalhar para pagar sua dívida. Você já não pode comer o que quer comer, porque você tem que poupar para pagar a dívida. Então, a dívida tira a sua liberdade, tira seu sono, tira a sua paz. E eu não sei se tem algo que é mais precioso do que a tua paz. Então, eu sempre digo assim que existe algo finito, que é o teu tempo. Esse daí não volta nada. O que eu estou falando aqui não vai voltar mais nenhum segundo sequer. E eu posso dizer que a tua paz é algo tão quão importante como o teu tempo. Porque se você estiver sem paz, nada, absolutamente nada anda. Então, não é só um número, pessoal. Quando você está devendo, quando você está com dívida, não é só números. É um peso emocional, mental, financeiro. Muitas das vezes seja até físico, porque você se exausta, trabalha tanto duro para honrar seus compromissos. Segundo a instituição Serasa, todos conhecem, né? O Brasil encerrou o ano de 2025 com 81,2 milhões. Vou falar de novo, tá? 81,2 milhões de inadimplentes. É muita gente, pessoal. Mas quase ninguém acorda devendo milhões, pessoal. A dívida normalmente começa pequenininha, ela nasce pequenininha. Ninguém acorda devendo os milhões não, pessoal. E pasmem, as pessoas estão mais preocupadas com o score do Serasa. Aí eu vou limpa nome, né? Serasa limpa o nome, faz aquelas promoções todas lá. Você sabia que tem agora duas categorias de endividados? Tem os endividados e os super endividados. Agora é lei. Mais para frente a gente vai falar disso melhor. Mas tem duas categorias. Agora existe uma categoria premium, super endividados. E olha lá se não vai vir um mega endividado daqui a alguns tempos, entendeu? Pessoal, vamos acordar, hein? Então, a instituição Serasa fala de 81,2 milhões de inadimplentes. Então, com certeza, alguém que está aqui nessa live está dentro dessa estatística, porque é muita gente. Parcelar algo desnecessário, ignorar juros, atrasar faturas, gastar sem olhar o saldo, repetir pequenos excessos diariamente. Isso tudo ocasiona na dívida. Tudo isso corrobora para você ir para as dívidas. A dívida grande, normalmente, é o acúmulo de pequenas dívidas, ou pequenas, entre aspas, eu vou falar de mim, irresponsabilidades que a gente comete e a gente vai criando essa bola de neve de dívida negativa para a gente. Uma aplicação prática para vocês. Pessoal, ninguém quebra financeiramente em um único dia, não. A maioria quebra aos poucos. Pequenos hábitos que levam a um problema grande e a estrutura vai ruindo aos poucos, até desmoronar. Mas não é eu dormi e amanhã estou quebrado. Não é assim, ela vem se arrastando por muito tempo. Então, aqui eu vou te dar um desafio de 7 dias. Durante uma semana, anote absolutamente tudo que você fizer. Cafezinho, Uber, lanche, um Pix, farmácia, deliveries, compras online. E se você joga aqui, ticket de joguinho, qualquer coisa que você fizer, que você movimentar dinheiro, note tudo. Sem neura, tranquilo, só faça anotar tudo. Vai notando tudo. Quando você notar tudo, você vai enxergar um padrão acontecendo. Quando você encontrar esse padrão, enxergar esse padrão, a mudança vai começar a acontecer. Por quê? Porque você está enxergando.
Mas enquanto você pegar um cartão, não tenho aqui, mas vou usar isso aqui como um cartão. Enquanto você pegar o seu cartão e dizer assim, é débito, aproxima assim, plim. Aí aproxima assim, plim. Sabe o que vai acontecer? Passa o cartão aí. Você não vê o padrão se repetindo. Você só vê o número caindo na sua conta, mas você tem o hábito, escreva. Note. Você vai conseguir perceber que você vai evoluir. Tenho alunos presencial que fizeram isso, tá, pessoal? E pasmem, melhoraram muito a sua vida. Melhoraram muito essa relação com o cartão de crédito ou cartão de débito. Foi algo que foi libertador para essa pessoa. Ou para essas pessoas, que não foi só uma. Então, cuidado. Cuidado com essas pequenas situações de gastos que a gente não dá valor, porque aí está o perigo. Somando tudo num ano dá um problemão grande. Vamos para o quarto bloco. Esse nosso quarto bloco é o nosso quarto e último bloco de hoje, para a gente tentar falar e responder algumas perguntinhas aqui do nosso pessoal. E eu sei que vocês vão dizer, como assim, professor? Gostinho de quero mais, né? Mas fiquem tranquilos que aí a gente vai marcar um outro bate-papo, uma outra aula, um outro momento para estar com vocês. Nosso quarto ciclo fala de repetições financeiras. É verdade. Repetições. Será que a gente é campeão em repetir os mesmos erros? As mesmas estratégias? Vamos ver isso aqui. De novo, a nossa querida instituição Serasa revelou também numa das pesquisas que 42% dos inadimplentes permanecem nessa situação há mais de 10 anos. Você não ouviu errado, não. 42% das pessoas que estão no Serasa permanecem no Serasa por 10 anos. Isso é muito profundo, pessoal. É muito tempo preso, sendo escravo de dívida. Tudo isso nos mostra que muitas vezes dívida não é apenas falta de dinheiro, é a repetição de comportamento. Então a gente está repetindo todos os nossos erros, blá, 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 todo tempo. Então, pode colocar o outro slide aí, por favor, do ciclo. A gente tem um ciclo aqui que costuma ser o seguinte: dívida, aí a gente vem, a gente se aperta, a gente economiza, a gente vê um formato e depois esforça, paga, depois alivia momentaneamente e volta os mesmos erros. Não passou. Não sei se atualizou para vocês aí. Acho que não, né? Passa mais um aí. Acho que não atualizou aqui para mim. Então, pessoal, o ciclo continua a ser dívida. Eu aperto, faço esforço, eu me esforço, eu vou lá e pago. Depois que eu pago, eu vou e me alivio momentaneamente. E o que acontece depois? Volto a gastar novamente, porque estou gastando errado. Volta nova dívida. E eu fico nesse ciclo. É isso que o Serasa está dizendo, que 42% das pessoas que entram no Serasa passam 10 anos. Não seja um deles, por favor. Se você é, vamos sair dessa situação. Estou aqui para te ajudar. Estou aqui para fazer acontecer que a gente nem entre mais nesse negócio de Serasa. Pode avançar. Provérbios 26, 11. Eu nem quero falar. Só quero que vocês notem aí, porque é bem pesado. Se vocês me permitirem, eu falo. Mas é bem pesado esse ensinamento das Escrituras. Coloquem aí para mim, se vocês querem que eu fale esses provérbios, coloquem aí sim, ou eu passo ele aqui. Vou pular um pouco e depois eu vou ler aqui. Se você disser sim, eu continuo. Passou do saco, aí outro. E aí, pessoal? Aula top, Alberto, gostei da aula. Pode passar. Vendo aqui a galera. Até voltar aqui, pessoal, só um momento.
E aí, eu não estou vendo as respostas de vocês. Vocês querem que eu fale desse Provérbios? Sim, né? Outro fale. Vamos lá, então. Provérbios 26:11. Papai do céu está falando para você que fica nesse ciclo esse ciclo que a gente está falando aqui, dívida, aperto, esforço, paga, alivia momentaneamente, depois volta a nova dívida. Esse ciclo aí, o que o provérbio está dizendo? Ó? Assim como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua insensatez. Que pesado, hein? Assim como o cão, o animal, o cachorro, volta ao seu vômito, ele vomita, ele vai lá de novo. Assim o tolo repete a sua insensatez. Ou seja, sem mudanças, sem essa mudança de comportamento, pessoal, a pessoa volta para os mesmos erros e vive o mesmo ciclo de dívida. Ou seja, como está o provérbio dizendo, se a gente não tiver essa mudança de comportamento, a gente vai sempre estar voltando como o cão, ao seu vômito. Porque essa questão do tolo, assim o tolo repete a sua insensatez. Ou seja, não seja um tolo, seja um sábio. Eu quero que você seja sábio, não tolo. Mas as escrituras já estão dizendo que se você for um tolo, você vai sempre estar voltando, tendo essa recorrência e não saindo desse ciclo, repetindo todas esse ciclo perverso. Então, uma aplicação e ao mesmo tempo uma pergunta a você. E aí eu quero já encerrar para a gente ir para as perguntas aqui, tá? Quero fazer uma pergunta para reflexão, uma pergunta para você muito íntima. Pode ser que a gente até faça um corte e depois bote nas redes sociais dessa parte aí. Você tem problema com dívida? Ou com os hábitos que produzem essa dívida? Vou repetir, você tem problemas com dívida? Ou o problema é com os hábitos que produzem a dívida? Porque se o problema for os hábitos, a gente precisa mudar os hábitos. E para mudar hábitos não é tão fácil e tão simples assim. Você vai ter que fazer esse esforço. Mas eu te garanto que quando você conseguir algo poderoso, é algo maravilhoso, é libertador quando você sai desses hábitos, desses terríveis que lhe assolam. Então, pessoal, se você tem alguma pergunta, eu estou aqui para responder. Eu vou dar uma olhada aqui no chat como é que tá. Aqui tem uma do Ronaldo Rodrigues, aqui do Ronald Rodrigues, missionário, Ronald. E aí, meu irmão, tudo na paz? Feliz de ver você por aqui. Como eu identifico os meus gatilhos emocionais e gastos e como neutralizar eles na prática? Ronald, primeiro você, como eu estou lhe falando, se os seus gatilhos são emocionais, se você é impulsivo quando tem dinheiro e aciona alguma coisa para você gastar imediatamente, você primeiro deve fazer um planejamento. Note, por exemplo, vou dar um exemplo de um mês. Tenta não gastar nada durante um mês. Ou seja, tenta não gastar antes de ganhar o dinheiro. Depois que você tiver o dinheiro em mãos, planeje o que vai fazer com ele no futuro. Ou para o futuro. Como se fosse várias caixinhas. Essa daqui, ó, é a caixinha de pagar a internet, essa aqui é do meu dízimo, essa caixinha aqui é da alimentação, essa daqui é a caixinha do meu futuro. Selecione em caixinhas. Se dentro dessas caixinhas tiver algum que você identifique que são aqueles gatilhos que fazem você gastar mais, aí, uma luzinha vai acender. E você vai começar a ter a percepção de dizer assim, cara, aquelas 3 perguntinhas que a gente falou. Eu estou necessitando disso? Eu mereço? Eu preciso? Ou eu simplesmente quero? E você vai começar a identificar esses gatilhos e vai guerrear contra eles. E realmente vai planejar dentro dessas caixinhas
o que faz mais sentido para você. Espero ter respondido tua pergunta. Que aula boa! A Iana colocou aqui, que aula boa. Iana, carinho grande por você, por sua família, por seus filhos. Bênção de Deus, sua casa me ensina muito. Sempre a gente troca conhecimentos. Louvado seja Deus na tua vida. Que aula boa! A intenção hoje não é condenar, mas fazer um grande alerta. Infelizmente, sem mudança, tudo se repete. Verdade, Ana. Obrigado pela participação. Estou passando por dívida justamente por não planejar. Rosângela, Sansão. Rosângela, que a gente já falou várias vezes, né? Estou passando por dívidas justamente por não planejar. Mas eu creio que a partir de agora, minha irmã, você vai conseguir se organizar para planejar melhor. E a gente vai estar junto nessa caminhada, vamos trazer, nem que pegue na mão assim, escreva, vamos lá, é assim que funciona. Ensinar o que as escolas não ensinaram, que o sistema não está nem aí para isso. E a gente vai tentar passar aqui para vocês, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Só elogios, cheia de propósito, versículo forte, que maravilha. Pessoal, no geral era isso. Creio que se tem mais alguma aula de hoje, vai ficar gravada, liberada para compartilhamento. Quem perguntou, a Neuma Vilhena. Ô, Neuma, tudo bom? Como é que tá todo mundo por aí? Como é que tá o Vilhena Neto? Como tá todo mundo por aí, meus irmãos? Sim, vai ficar gravada, minha irmã. A gente conseguiu bater aí a meta, a gente precisava de um X número de inscritos inicialmente, mas a gente conseguiu, graças a Deus, e vai ficar assim gravada. A gente deve fazer só algumas edições ali, mas não vai cortar nada, só fazer uns ajustes e vai estar liberado, tá bom? Então, todos vocês vão poder encaminhar para as pessoas, convidar mais pessoas. Pessoal, até o nome daqui do nosso Eu no Controle, não é eu e você estando no controle não, tá, pessoal? É o nosso Deus, o Eu Sou Todo-Poderoso nas nossas vidas conduzindo, porque somente Ele é capaz de conduzir nessa nossa vida financeira. Eu realmente não sou capaz e creio que cada um de nós estamos sofrendo por conta disso. Então é o nosso Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a honra e glória, não a minha. Eu sou um pecador que nem vocês, mas me esforço estar facilitando essa mensagem para vocês, tá? E conto com a ajuda de vocês para ser também... Muitas pessoas me perguntam, como é que eu posso participar, Alfredo? Como é que eu posso te ajudar? A gente pode contribuir de alguma forma? Como é que é? Sim, você pode estar orando pela gente, pelo nosso canal, Eu no Controle _oficial. Você pode estar compartilhando o nosso link para todas as redes. A gente está no YouTube, se inscreva lá, como foi agora a nossa live. A gente está no Instagram, a gente está no TikTok, a gente está no Spotify, a gente está em todos os lugares, no Facebook. Tudo @Eu no Controle _oficial ou Alfredo Assef, tá bom? Vai estar sempre um ou outro, mas @Eu no Controle _oficial. Me ajudem a divulgar, me ajudem a levar essa palavra, esse formato de finanças diferente através da luz das Escrituras. Conto muito com a ajuda de vocês. Desejo a vocês uma excelente noite, que Deus abençoe. Muito obrigado por todo esse tempo, para quem chegou aqui no final. Não saiam do grupo, continuem no grupo, mesmo que fique silencioso. Vão vir outras aulas, a gente vai só aumentando mais essa família maravilhosa. E tenha certeza que você não vai se arrepender. Não saia do grupo, que vão ter coisas boas para você nesse grupo, tá bom? Obrigado por tudo, uma excelente noite, que Deus abençoe a todos vocês. Fui, valeu!